Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma tiragem aqui no canal. Meu nome é Mahapavitra Sahuri, eu sou mentor espiritual e antes da gente começar esse vídeo, vou fazer aquele pedido de sempre. Por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like se vocês gostarem do conteúdo, comentem, vocês podem me dar sugestões, vocês podem fazer críticas construtivas, é sempre bem-vindo. E dessa forma, vocês me ajudam bastante, vocês não têm ideia do quanto. Assim vocês ajudam o canal a crescer e eu consigo continuar postando bastante conteúdo aqui para vocês com uma frequência cada vez maior. A tiragem de hoje é diferente porque eu ando percebendo que a maioria das mulheres que eu tenho atendido nos últimos tempos traz muitas inseguranças, traz muitos medos, teve uma criação muito difícil ou passou por relacionamentos muito abusivos. Então eu separei uma tiragem diferente para todas as mulheres que já tiveram problemas com autoestima e que acabam carregando consigo muitos traumas, algumas limitações, muitas dores, muitas dificuldades. Então essa questão do empoderamento, do poder feminino, da valorização da mulher é um tópico muito importante. E eu espero dessa forma conseguir ajudar todas as mulheres que eventualmente vejam esse vídeo. Eu sempre faço a mesma oração. Eu peço para que os meus guias, os meus mestres espirituais, entreguem esse vídeo para as pessoas que estão precisando. Hoje, especificamente, para as mulheres. É óbvio que o vídeo se expande também aos homens, mas o foco são as mulheres de fato. Então, sem demorar muito, eu vou colocar as cartas na mesa e vamos começar. Então, na própria mesa já tem os números, né? Assim como tem os números, cada número traz uma afirmação. E cada afirmação traz uma carta do tarô. Eu vou começar pelo número 1. No número 1, nós temos: não consigo me olhar no espelho. Então, se você anda ultimamente assim, como está essa carta aqui, sem conseguir se olhar no espelho, com muita dificuldade, tem algumas coisas importantes que você precisa ouvir da espiritualidade. Primeira coisa que você tem que entender é que você é feita, assim como todo mundo é feito, de luz e sombra. Mas você não precisa buscar a perfeição. Você pode respirar, você pode ser você mesma, você não precisa ter medo do julgamento. A partir de hoje, é muito importante você começar a se comprometer a se respeitar, se aceitando como você é e todos os dias buscando ser uma versão melhor de você mesma, né? É importante que a tua luz, o teu lado luz, seja tão forte quanto a coragem que habita na sua sombra, no teu lado sombra. Muitas vezes, o nosso lado sombra é mais forte do que o nosso lado luz. E aí a gente entra naquele processo de insegurança, de medo, de dor. Então, dê força para a tua luz, assim como de repente o teu lado sombra está fortalecido. E inverta isso. Faz um exercício bacana, comece a se olhar no espelho e se permita entrar em contato com as emoções que vão surgindo. Eu sempre indico para as pessoas escreverem uma carta. Faz isso, escreve uma carta para você mesma e nessa carta comece destacando suas potencialidades e suas qualidades. Às vezes as pessoas falam, mas que bobagem, eu vou escrever uma carta para mim. Eu falo exatamente isso. Para um pouquinho, reserva um tempo, reserva-se um horário, se dê esse momento, permita-se, isso é muito importante. Todo mundo hoje vive numa correria tão louca que essas coisas às vezes podem até soar como bobagem e na verdade elas não são. Bobagem é você se ignorar, é você dar tempo para todo mundo, para o teu trabalho, para a tua família e não doar esse tempo para si mesma. Não se permitir isso. Isso sim é uma bobagem. Então eu te pergunto, né? O que é que você acha de se olhar no espelho sem julgamento, sem questionamentos, sabe? Comece a perceber seus pontos positivos quando você encarar o seu reflexo no espelho. Pare de ser sua pior inimiga, comece a ser sua maior e melhor amiga.
Isso é muito mais válido, é muito mais útil, é muito mais importante. Isso vai te levar para um caminho muito melhor. Entende? Tem uma coisa muito importante quando você se olha no espelho. O espelho ele pode refletir o que você não vê num primeiro momento. Então, o que é que você sente quando você se olha no espelho? Qual é a representação do espelho para você? Reflita sobre isso. Reflita sobre todos esses pontos que essa carta traz. E comece a ser sua fã número 1, sua grande fã. Pare de dar tanta importância e tanto valor ao que os outros te disseram no passado, ou até mesmo às coisas que os outros ainda te dizem hoje. Se não são coisas produtivas, se não são críticas construtivas, descarta tudo isso. E principalmente, pare de sofrer por uma série de bobagens que as outras pessoas falam ou ficaram falando na tua cabeça e que você por algum motivo acabou acreditando. Não dê importância a isso. É muito mais válido você dar importância ao que você de fato vê no espelho, livre de qualquer julgamento, livre de qualquer preconceito, inclusive livre do autopreconceito. Se aceite, se ame e se olhe no espelho gostando do que você vê. Lembre-se, todo mundo tem um lado luz e um lado sombra. Todo mundo tem qualidades e defeitos, pontos positivos e negativos. Você não é a única, mas você precisa começar a lidar melhor com o teu lado sombra. Você precisa começar a aceitar certas coisas. E você também precisa começar a se propor determinadas mudanças para o teu próprio bem, tá bom? Então essa foi a carta número 1. A carta número 2 fala, me sinto sozinha. Então, se ultimamente você tem se sentido sozinha, é muito importante você pensar quais foram os momentos em que você não se sentiu sozinha. E aqui tem uma grande pergunta. Você aprecia sua própria companhia? Pare de ficar achando que a tua felicidade está no outro, que a tua felicidade depende do outro. Você primeiro precisa ser feliz com você mesma. Aprende a se amar, a se curtir, se gostar, seja tolerante com você mesma. Pare de depositar toda a ideia de felicidade, de completude, de realização no outro. Né? Se você fizer isso, se sempre o outro for responsável por isso, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais dependente de outra pessoa. E isso está errado. E aqui vem outro questionamento. Você já pensou em criar momentos especiais para apreciar a sua própria companhia? Você se curte? Você gosta de ficar com você mesma? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu gosto. Mentira, as pessoas nem sabem ficar sozinhas. Elas sempre precisam ter um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada, um companheiro, alguém. Eu falo, isso é muito bom, isso é muito legal, é saudável, mas também é muito importante, é fundamental, é indispensável e também é saudável você apreciar a sua própria companhia. E a partir desse momento em que você conseguir fazer isso, é que todo o restante na tua vida vai começar a se movimentar. Então, tem um exercício que eu também sempre proponho para as pessoas, que é assim, faz uma lista de atividades que possam te gerar prazer. E você tem que se lembrar que o maior prazer de todos pode ser estar na tua própria companhia, fazendo coisas que você gosta. Eu vejo tanta gente em relacionamento se anulando por causa do outro. Falo, gente, isso é um erro terrível. É uma questão de tempo para isso começar a dar errado. E é dito e feito, é batata, né? Você não precisa ter medo de ficar sozinha, porque todas as respostas, elas já estão dentro de você. E na verdade, só você mesma vai conseguir preencher um vazio que insiste em aparecer no teu coração, na tua vida. Você tem que se comprometer a se amar profundamente, porque assim você nunca mais, você jamais vai estar sozinha. Reflita sobre isso, pense sobre isso, também é muito, muito, muito importante. Agora vamos para a carta de número 3, que fala, tenho medo de não ser amada. Aqui. Muitas vezes, né, as pessoas têm medo de não serem amadas porque já passaram por algum processo de traição, de desilusão, de decepção amorosa. Então aqui se questione, o que é que te faz pensar que você não é amada pelas pessoas? Você tem evidências de que você não é uma pessoa amada? E aí a outra pergunta, e você? Você ama a si mesma? E isso está muito relacionado com o que a gente acabou de falar aqui, né?
Então comece a prestar mais atenção nos seus pensamentos quando surgir o medo de não ser amada e comece a se questionar: eu tenho evidências suficientes para acreditar nesse pensamento? Será? Será que isso não é fruto só de insegurança, de relacionamentos abusivos ou frustrações? Então, de novo, vai um exercício aqui. Escreva uma coisa muito positiva para você mesma. Aqui eu falei para escrever uma carta. Aqui, escreve uma coisa muito positiva para si própria. Expresse o seu amor por você e, em seguida, se olhe no espelho e leia a mensagem para você mesma. Como eu já disse, muitas vezes as pessoas falam: nossa, mas isso é uma coisa estranha. Então, às vezes é estranho mesmo. E é o estranho que vai trazer resultado. Às vezes os melhores resultados estão nas coisas mais simples. Seja generosa com você mesma. Se permita, faça. Faça e veja o resultado. Eu garanto para você que o resultado vai ser muito bom, vai ser muito positivo. Então, lembra aqui também, o que você é, ninguém mais pode ser. Todos nós somos únicos, certo? Então comece a aceitar as suas imperfeições e reconheça as suas próprias forças. Se comprometa a buscar ser apenas você mesma e a fazer a diferença na tua própria vida. Isso é fundamental, você precisa refletir sobre isso, tá bom? Aqui na carta de número 4 está escrito: tenho vergonha do meu corpo. Se você anda assim, sempre cabisbaixa, com toda coberta, né, com vergonha do seu próprio corpo, é muito importante você também começar a prestar atenção numa série de coisas. O teu corpo é a maneira de você existir aqui nessa encarnação, nessa realidade. Mas você é muito mais do que apenas um corpo. Porque, afinal de contas, né, bonito é um conceito muito relativo. Você já parou para pensar que o seu valor, né, o seu verdadeiro valor, ele não está relacionado a ter um corpo bonito? O que é que te faz ser bonita de verdade? Vai numa camada mais profunda, não seja tão superficial, não que seja fácil, porque o mundo a todo momento, a todo tempo fica bombardeando a gente, né? Porque você tem que ter o corpo assim, você tem que ter o corpo assado, modelo de sucesso é isso, modelo de fracasso é aquilo. Não faça isso com você mesma, não faça. É o que eu digo, o mundo já machuca tanto a gente, as pessoas já machucam tanto a gente, não vá você também se machucar. Não fique acreditando e consumindo essa ideia ou essas ideias. Então, se conecte com o teu próprio corpo e comece a perceber que algumas características são mutáveis e outras não são. Como é que seria para você aceitar as características que não podem ser mudadas e fazer certas escolhas para mudar o que você deseja e o que é possível? Se questione sobre isso. Tem coisa que dá para mudar. Então, como você muda? Tem coisas que não dá. Então a gente não muda, a gente aprende a conviver, aprende a aceitar aquelas coisas de forma tranquila, orgânica, saudável. Aqui vai um exercício também. Faz assim, ó, escreve um texto, né? Escreva um texto compartilhando sua gratidão por cada parte do seu corpo, pela função que cada uma desempenha na tua vida e o quanto ela é importante para o seu corpo como um todo. Sabe? Agradeça pela vida que há em você. Você está viva, você está bem. Então, o problema todo mundo tem. Eu falo isso, né? Eu dou sempre essas sugestões, porque quantas vezes eu estou, né, ao longo do dia triste, às vezes reclamando, e aí eu vejo passar por mim uma pessoa que não tem uma perna inteira, que não tem um braço inteiro. Então eu penso, poxa vida, eu sou tão agraciado, tão abençoado de ter tudo, nem tudo é como eu gostaria, né? E às vezes é assim mesmo na vida. Mas cadê a minha gratidão? E aí quando eu começo a agradecer, a energia muda, tudo muda. Eu começo a me ver de uma forma diferente, muito mais saudável, muito mais leve, com uma aceitação orgânica, não com uma aceitação forçada. Nossa, isso faz toda a diferença. Cada célula do teu corpo trabalha todos os dias para te permitir a vida. Então, eu repito, seja grata a cada parte do seu próprio corpo e comece a expressar o seu amor com carinho e com cuidado. Expresse amor pelo teu corpo, por cada parte do teu corpo. Comece a se comprometer a ter mais cuidado, né, a ter mais alguns cuidados com relação ao teu corpo e, acima de tudo, comece a se respeitar
todos os dias. Então é o que eu falei, o que dá para mudar, mude. O que não dá para mudar, veja de uma forma saudável, natural, orgânica. E lembre-se que o corpo da gente é transitório. Veja, pega uma foto de quando você era criancinha e pega uma foto hoje. Você olha as duas fotos, é idêntico, o rosto, o corpo? Claro que não. Então tudo é mutável na nossa vida. E o corpo é temporário. Eu vivo falando isso. Claro, eu não estou dizendo que é para a gente ser negligente com o próprio corpo. Óbvio que não. Tem que se cuidar, tem que cuidar da saúde. Agora, não pode entrar naquele processo nocivo que a mídia, esses padrões estéticos vão enfiando goela abaixo. E às vezes tem gente que acaba engolindo e aceitando. Esse não é um caminho bom, esse não é um caminho saudável. Às vezes tem mulheres que não conseguem se olhar no espelho, se sentem sozinhas, têm medo de não ser amadas e têm vergonha do próprio corpo. Então veja se você está em 1, 2, 3 ou nos 4 processos. Ou às vezes não, você está no 1 e no 3, às vezes no 2 e no 4. Então veja bem onde você está. Se você conhece alguém, uma amiga, uma colega, uma pessoa da tua família que vive um desses aspectos ou todos esses aspectos, encaminhe esse vídeo para ela. Se for necessário, veja esse vídeo mais de uma vez. Eu procuro falar devagarzinho, com calma, mas às vezes é importante assistir mais de uma vez esse conteúdo. Preste atenção em tudo que foi falado, nas reflexões, nos pontos que você tem que de fato observar e mudar. Às vezes é a mudança do ponto de vista, a mudança na perspectiva, às vezes é a forma como você tem encarado cada uma dessas situações. E o que eu proponho aqui é uma mudança para melhor, de forma leve, tranquila, mas bem profunda. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu peço para finalizar, para que vocês deixem o like aí, o joinha, curtam o vídeo. Se vocês conhecem outras pessoas que passam por esse tipo de situação, encaminhem o vídeo para essa pessoa. Por favor, se inscrevam no canal, me ajudem, compartilhem o vídeo, comentem. Conto com a ajuda, com carinho, com a participação e a colaboração de todos vocês.